Olá, como vão vocês? Então estamos preparados para a nossa segunda aula, né? Vamos falar agora sobre balanço patrimonial. Na primeira aula eu falei com vocês sobre as alterações, né, que teve na Lei 6.404, né? A Lei 11.638 de 2007 alterou alguns artigos, alguns pontos da Lei 6.404. Então, na aula de hoje, nós iremos falar sobre a estrutura do balanço patrimonial, tá? Vou falar aqui sobre os conceitos de algumas contas, classificações, ativo circulante, não circulante, né? E lá no final vai ter um exercício para vocês, tá? Então, vamos começar nossa aula sobre balanço patrimonial, tá? E novamente, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato. Tá? Deixa o comentário de vocês, esse vídeo vai estar postado lá no meu canal no YouTube. Deixa os comentários de vocês lá, porque o comentário de vocês pode ser a dúvida, né? A dúvida de vocês pode ser a dúvida de outras pessoas. Então deixe o comentário de vocês lá, caso vocês queiram, né? Aí a gente resolve lá, responde lá, que pode ser a dúvida de outros alunos. Então vamos lá, balanço patrimonial é o que nós iremos estudar neste momento. Vamos lá. Então, balanço patrimonial. Balanço patrimonial, essa aqui é uma estrutura bem simples, tá? Do balanço patrimonial. Então, tá lá, ativo circulante, ativo não circulante, realizável a longo prazo, investimento, imobilizado, intangível, né? Passivo circulante, passivo não circulante. Tem ali o exigível a longo prazo, né? No passivo não circulante. Patrimônio líquido, composto por capital social, reservas de capital, ajuste de avaliação patrimonial, reservas de lucro, prejuízos acumulados e ações em tesouraria. Então essa é uma estrutura do balanço patrimonial, tá? Então ativo circulante, não circulante, realizável a longo prazo, investimento mobilizado intangível. Passivo circulante, não circulante, tá? Composto ali por exigível a longo prazo. Patrimônio líquido composto por capital social, reservas de capital, ajuste de avaliação patrimonial, reservas de lucro, prejuízos acumulados e ações em tesouraria. Notem, tá, que com a nova lei 11.638, a conta lucro acumulado não existe mais, tá, gente? Então a conta lucros acumulados não tem mais, tá? Então essa é uma pequena estrutura, tá? Dentro de cada conta dessa existem outras classificações que nós iremos ver lá no fim dessa aula, tá? Então lá no fim da aula montei um balanço patrimonial, né? Não completo, lógico, mas com algumas classificações dentro de cada grupo aqui. Então lá no fim da aula nós iremos ver melhor. Então ativo circulante, tá? Ativo circulante nada mais é que são aquelas contas, tá, gente, que nós iremos receber, tá, até o final do exercício social subsequente, até o final do exercício seguinte. Então, se a gente tem conta para receber até dezembro de 2021, nós iremos classificar no ativo circulante, tá? Ah, vai vencer, vou receber essa conta, né, que eu tenho para receber em novembro de 2021. Então, classificado como ativo circulante. Tá? Por que eu estou falando isso? Antigamente se tinha, né, se ensinava, pelo menos eu aprendi dessa forma, que a classificação de ativo circulante, né, e antigamente ativo a longo prazo, né, era a questão de tempo, 12 meses, né? Então, se tem 12 meses, está no ativo circulante, e a partir do 13º mês, não circulante. Então, não é isso, tá? A classificação entre circulante e não circulante, a diferença é que o circulante vai até o final do exercício social subsequente. Então, qual que é o exercício social subsequente? 2021, pois nós estamos em 2020. Então, até 2021, nós iremos classificá-lo como circulante, tá? E a classificação aqui no circulante, né, a estrutura, quais as contas que nós lançamos primeiro, é de acordo com o grau de liquidez.
O que é grau de liquidez? Aquelas contas, tá, gente, que vai gerar dinheiro para você mais rápido, né? Ou aquelas contas que têm um dinheiro mais rápido. E qual que é a conta que tem mais dinheiro? Assim, mais dinheiro não, tá? Desculpe. Qual é a conta que eu posso ir lá e posso pegar dinheiro? Então, a conta que vai me dar dinheiro mais rápido é a conta caixa. Então, é a primeira conta que eu vou lançar. Qual que é a próxima conta que eu posso ir lá se não tiver dinheiro no meu caixa? Ah, não tenho dinheiro lá no meu caixa, não tenho dinheiro lá debaixo do meu colchão. Então, próxima conta, vou lá no banco e saco o dinheiro do banco. Então, são essas contas, tá, que pode me gerar dinheiro mais rápido. Então, se eu preciso de dinheiro, eu vou na conta caixa. Então, lá na conta caixa vai ter o dinheiro, né? É para ter. Se não tiver dinheiro no caixa, vou no banco, tá? Se não tiver dinheiro no banco, eu tenho que receber as duplicatas, tá? E assim sucessivamente. É daquelas contas que me vai fornecer o dinheiro mais rápido para aquelas contas lá no final que não vai me gerar dinheiro, tá? Por isso que nós temos lá as classificações de circulante e não circulante. Então, no circulante está aquelas contas que vai me gerar dinheiro mais rápido. Caixa, banco, duplicatas a receber, tá? Promissórias a receber, clientes. Então, essas contas vai me gerar dinheiro mais rápido, até chegar lá no intangível, né? Que a princípio não vai me gerar um recurso, né? Se gerar, vai ser bem demorado, né? Vou ter que vender a marca, vou ter que vender direitos autorais, essas coisas todinho, tá? Então, essa é a diferença do ativo circulante, tá, gente? Não tem esse negócio de 12 meses, tá? Então, vai até o final do exercício social subsequente, ou seja, até dia 31 de dezembro de 2021. Aí nós podemos classificá-las como disponível, tá? Créditos a curto prazo, estoques e despesas antecipadas, tá? Disponível, só ver aqui se eu coloquei aqui. Disponível, né, representado por recursos financeiros à disposição imediatamente da empresa. Então, são aquelas contas que nós classificamos no disponível, né, que tem dinheiro imediatamente, que é a conta caixa, a conta banco e a conta, caso tenha, aplicação de liquidez imediata, aquela aplicação que eu posso ir lá no banco e retirar o dinheiro, tá? Não tem um prazo de carência para retirar esse dinheiro, para cancelar esse investimento. Então, eu fiz o investimento lá no banco e eu posso ir lá e retirar esse dinheiro rapidamente, tá? Então, né, ou no banco ou na agência que você fez o investimento. Não necessariamente precisa ser no banco, né? Às vezes tem outra agência de investimento que você possa fazer o investimento lá de liquidez imediata. Então, disponível são aquelas contas, né? Assim, enquadra essas três contas: caixa, aplicação financeira, né, e banco. Então, são as contas que vai me gerar dinheiro o mais rápido possível, tá? Créditos a curto prazo são as contas a receber, clientes duplicados a receber, contas a receber, promissórias a receber, tudo que eu tenho a receber, tá? Por que essas contas não entram lá no disponível? Porque eu ainda preciso receber dos meus clientes. Às vezes eu dei um prazo de 30, 60, 90, 120 dias, né? Então vai levar um tempo ainda. Eu não tenho esse dinheiro aí de duplicados a receber na mão, né? Então eu forneço um prazo para o meu cliente pagar. Por isso que ele não entra lá em disponível. Isso correndo o risco do cliente não pagar ainda, né? Aí nós temos estoque de mercadorias, né? São as mercadorias para revenda, fui lá e comprei mercadoria. São os produtos que a minha empresa fabricou, né? Se eu tenho uma montadora, né? Uma indústria que fabrica os produtos, tá? São os estoques de materiais de expediente, tá? Que eu posso colocar aí. São as matérias-primas que eu vou produzir, são os estoques acabados, os produtos acabados em elaboração, tá? Então, tudo que eu comprar para deixar guardado, tá, gente? Que possa ser utilizado ali para revenda, igual eu falei. Mercadorias, estoque de mercadorias para revenda, os produtos que eu produzi na minha empresa, os materiais de expediente que eu vou utilizar.
em elaboração, as matérias-primas que eu comprei para produzir o meu estoque. Então, tudo isso é estoque de mercadorias, tá? Classificado como estoque ou como mercadorias. Tem gente que coloca estoque de mercadorias, também não tem problema nenhum. Se quiser colocar só estoque, tá correto. Se quiser colocar só mercadorias, tá correto. Se quiser colocar estoque de mercadorias, está correto também. E despesas antecipadas, né? O que são despesas antecipadas? São aquelas despesas, são aqueles pagamentos que a gente efetua, tá? Referente a seguro, né? A gente paga seguro do nosso veículo, seguro da nossa residência. Nós já pagamos o seguro inteiro, né? Suponhamos que assinamos, ou no máximo parcelamos em 3, 4 vezes, né? Mas esse seguro vai nos atender durante 12 meses, né? Durante um determinado período que você contratou esse seguro. Então eu já paguei antecipadamente 12 meses, tá? É a mesma coisa, nós vamos entrar, né, no aluguel, vamos fazer o aluguel de uma, sei lá, de uma casa, de um galpão para nossa empresa, e o cara já quer determinada quantia antecipada do aluguel. Me dá 3 meses antecipados aí. Então, aí, esses 3 meses nós iremos classificar como despesas antecipadas. Ou, às vezes, o cara pede lá um ano inteiro de aluguel. Então, são despesas antecipadas. Aí tem ali seguros, aluguéis, juros, tá? Quando nós iremos fazer um empréstimo ou algo assim, né? Já tem lá os juros contratados, os juros que nós iremos pagar. Então, nós vamos pagar esses juros antecipados. Assinaturas de revista, anuidade, tá? Então, tudo isso são despesas antecipadas, porque nós pagamos primeiro para poder receber o produto, né? O cara da revista, ele não vai fornecer a revista para você sem você ter pago, né? Então, nós pagamos antecipadamente a assinatura dessa revista. Então, aí nós temos um direito com essa revista de receber essas revistas durante o período de 12 meses, ou determinado período que foi contratado, lógico. Né? Aí nós temos o ativo não circulante, tá? Que são aquelas já a longo prazo, né? No nosso exemplo aqui, que vai começar a partir de 2022. Realizável a longo prazo, investimento imobilizado e intangível. Realizável a longo prazo são os recursos que circularão somente após o término do exercício subsequente. Então, só vai entrar recurso, né, após 2021, ou seja, no início de 2022 que vai começar a entrar este recurso na nossa empresa, tá? Por isso que ele é realizável a longo prazo, vai muito tempo, né? Porque só vai iniciar após o final do exercício social subsequente, tá? No nosso exemplo, né, exercício subsequente 2021, aí nós só iremos receber essas contas em 2022, tá? Se tiver parcelas, lógico. Então, suponhamos que tenha 2 parcelas em 2022, janeiro e fevereiro. Então, nós vamos lançar janeiro e fevereiro, tá? Nesta classificação aí de realizável a longo prazo. Os restantes dos meses, né? Vai ser tudo circulante. Investimentos são aqueles gastos, né, aquelas compras que a gente faz que vai gerar um retorno para a empresa. Tá? Aí tem um exemplo lá. Aplicação temporária em ouro. Estou comprando ouro porque eu sei que amanhã esse ouro vai valorizar. Então amanhã eu vendo esse ouro, né, e vou ganhar alguns reais a mais. CDB, RDB, terrenos para renda, obras de arte, imóveis para renda. Então, imóveis para renda tem que tomar muito cuidado, tá, gente? Porque muitos confundem imóveis, tá? Aonde a empresa trabalha com imóveis para renda. Se for imóveis para renda, entra investimento. Se for apenas imóveis, entra como imobilizado, porque esse imóveis classificado, né, seria para o trabalho da empresa, né? Então tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Imóveis para renda, investimento, porque eu comprei uma casa e vou colocá-la para alugar, então eu vou ganhar dinheiro em cima dele. Ou então, comprei uma casa, vou reformá-la e vou vendê-la por um valor maior.
Beleza, investimento. Então, tudo aquilo que eu comprar para gerar retorno futuro para a empresa é investimento. Obras de arte, comprei para depois leiloar mais caro, né? Vou ganhar um dinheiro. E essas contas não fazem parte da atividade operacional da empresa, tá, gente? Eles compraram apenas para ganhar um dinheiro em cima. Imobilizado é tudo aquilo que nós trabalhamos, tá? Edifícios, semoventes, tá? Para quem não sabe o que é semovente, são os animais, tá? Que nós temos na nossa empresa, né? Se nós temos uma empresa, uma fazenda, né, que cria gado em geral, né? Então nós temos esses animais, né? Nós temos veículos, móveis, utensílios, computadores, máquinas, terrenos, minas, jazidas, florestas, imóveis que nós vamos trabalhar. Então isso é imobilizado. É tudo aquilo que nós, né, temos para trabalho, tá, gente? Nós precisamos desses bens para trabalhar, tá? Não necessariamente, não preciso de um veículo, tudo bem. Mas se eu comprar um veículo, vai entrar como imobilizado. Se eu comprar um veículo para trabalho, vou comprar uma moto para fazer entrega, então vai ser imobilizado. Vou comprar um carro, vou reformá-lo e vou vendê-lo mais caro. Então aí já é investimento, tá? Se tiver alguém pensando nisso. Intangível são os bens imateriais, né? Marcas e patentes, software, direitos autorais, fundo de comércio. Então são bens imateriais, tá? Então lembra lá no início da nossa aula que eu falei que a classificação é feita pelo grau de liquidez? Então começamos com a conta caixa e vamos terminar com o intangível, né? Que são as contas que vai demorar para a gente receber ou nós não iremos receber, né? Porque não tem sentido nenhum, né? Só se eu quiser vender a minha marca, né? Não quero mais, estou cansado, vou vender a minha marca. Aí vai gerar um dinheiro para a gente. Aí nós temos o passivo, tá? Então o ativo, tá, gente? É classificado como falei lá no início: ativo circulante, não circulante, né? Circulante são os recebimentos, os bens e direitos que nós temos, né? Os bens que nós iremos receber, os direitos que nós iremos receber, que vai até o final do exercício subsequente, né? Não circulante, após o exercício subsequente, classificado com grau de liquidez, daquela conta que tem dinheiro mais rápido para aquela conta que não tem dinheiro nenhum, que é marcas e patentes, né? Tem o valor, mas não tem o dinheiro. Eu não posso ir lá na marcas e patente e pegar aquele dinheiro. Eu não posso ir lá nos direitos autorais e pegar aquele dinheiro, porque não tem dinheiro ali. Tá? Então a conta caixa é a conta que vai ter dinheiro, banco, e se tiver aplicações de liquidez imediata. Aí vem duplicatas, clientes, promissórias a receber, né? Estoque, até chegar a última conta e não vai nos gerar dinheiro. Já o passivo, tá, tem a mesma classificação de circulante e não circulante, tá? É o mesmo procedimento, tá? Só que a diferença aqui no passivo é que a classificação é conforme a exigibilidade. O que é exigibilidade, tá? São aquelas contas que irão vencer primeiro. Então eu tenho que classificar as contas no meu passivo conforme a data de vencimento. Aquelas contas que irão vencer primeiro, vem classificado primeiro. Eu tenho uma duplicatas para o fornecedor A que vai vencer daqui a 15 dias. Então, fornecedor A será a primeira conta. Daqui a 20 dias tem o fornecedor B. Fornecedor B, segunda conta. Daqui a 30, fornecedor C. Fornecedor C, próxima conta. Então, é conforme, tá, o prazo de vencimento. Quanto mais rápido vencer, tá, é a classificação. Então, essa é a ordem decrescente de exigibilidade. Até chegar na última conta, lá no patrimônio líquido, né? Que não tem assim um prazo que vai demorar para a gente pagar. Tá? Nós vamos chegar até lá. Então, classificação no patrimônio, no passivo, tá? Conforme grau de exigibilidade, conforme os vencimentos das nossas obrigações. Então, nós temos o passivo circulante, né? O passivo não circulante, ali eu coloquei embaixo ali, exigível a longo prazo. Tá? Então, passivo circulante,
E o exigível a longo prazo é conhecido como capital de terceiros. E o patrimônio líquido, conhecido como capital próprio. Tudo bem? Vamos lá. Passiva circulante, como já falei, conforme, né, o grau de exigibilidade, tá? Decrescente de exigibilidade. Contas que irão vencer até o final do exercício social seguinte. Então, contas que irão vencer até o dia 31 de dezembro de 2021. Tá? Contas que irão vencer em janeiro de 2022 já é exigível a longo prazo não circulante. Então, nós temos alguns exemplos de contas aí. Fornecedores, duplicados a pagar, salários a pagar, impostos a recolher, provisão para 13º, dividendos a pagar, impostos a pagar, né, empréstimos a pagar, imposto de renda a pagar, contribuição social a pagar. Todas essas contas, né, que iriam vencer até 31 de dezembro de 2021, conforme tá, a exigibilidade, conforme o vencimento. Tá? Se eu vou pagar o imposto amanhã, esse imposto precisa ser classificado primeiro. Tá? Se eu vou pagar um fornecedor amanhã, esse fornecedor precisa ser classificado primeiro. Tá? Ah, mas no balanço patrimonial, professor, tem as classificações. Fornecedores, aí eu vou colocar todos os meus fornecedores. Tem a classificação de impostos, beleza, vai ter essa classificação, como eu já disse, nós iremos ver lá no final desta aula, então assistam, tá, até o final. Aí tem as classificações. Mas dentro dessas classificações, nós temos que colocar as contas que vencem primeiro, tá? Seria a primeira conta lançada. As primeiras contas seriam as que têm o vencimento mais rápido, tá? Lá no final, como já falei, nós vamos ver esta estrutura. Mas aí é só um exemplo aí, tá? De fornecer de contas que nós temos no circulante, tá? Lembrando que algumas contas, já antecipando aqui, pode aparecer lá no não circulante também, no exigível, como fornecedores, duplicados a pagar, impostos a recolher. Às vezes eu fiz uma renegociação de dívidas, parcelei lá 30 meses, né? Então as contas que aparecem no circulante, algumas podem aparecer no exigível a longo prazo, tá? Lá no não circulante. Mas não se esqueçam, tá? Que o circulante, tá? O passivo circulante são contas, são obrigações que nós iremos pagar até o final do exercício seguinte, tá? Não tem essa de 12 meses. Ah, 12 meses circulante, a partir de 12 meses não circulante. Não tem essa. É até o final do exercício social subsequente, tá? O exercício seguinte. Conforme o grau de exigibilidade, tá? Então, nós temos que ver quais vencem primeiro para serem classificados em primeiro dentro de cada estrutura, dentro de cada classificação. Não circulante, né, são as dívidas a longo prazo. Aqui está essa classificação de não circulante, é aquela classificação do exigível a longo prazo. Tá? Então, exigível a longo prazo, nós temos fornecedores, o LP ali é de longo prazo, tá? Duplicatas a pagar, longo prazo, contas a pagar a longo prazo, financiamentos a pagar a longo prazo, empréstimos a pagar a longo prazo, debêntures, né, que são títulos de crédito que nós vamos recuperar lá no futuro a longo prazo, né? Então tudo isso é exigível a longo prazo. Essas contas que estão lançadas aqui só vai aparecer, né, porque nós vamos pagar elas somente em 2022, a partir de janeiro de 2022. Então elas são a longo prazo, tá? Então fornecedores, duplicados a pagar, contas a pagar. Essas contas também aparecem lá no passivo circulante, tá, gente? Vocês precisam tomar muito cuidado com relação à classificação. Na maioria das vezes, né, as contas a longo prazo vai estar com esse LP ali de longo prazo, tá? Ou vai estar escrito a longo prazo, ou apenas LP. Então vocês precisam tomar muito cuidado com relação a isso. Patrimônio líquido, tá? Aí nós colocamos a fórmula do patrimônio líquido aí. Como que eu encontro meu patrimônio líquido, tá? Isso aí é uma questão, tá?
de concurso, tá? Bem basiquinha, mas é questão de concurso. Então, patrimônio líquido igual a ativo menos passivo, ou seja, vou somar tudo que eu tenho lá no meu ativo, tá? Vou somar tudo que eu tenho no meu ativo e vou reduzir pelo meu passivo, tá? Vai ser o meu patrimônio líquido, tá? Eu tenho uma questão da prova de CRC que eu resolvi, tá? Que é sobre essa formulazinha aí, ativo menos passivo. Vou colocar o link, tá? Link bem aqui assim, não, aqui desse lado aqui, tá? Vai aparecer um link bem aqui assim, tá? Aí vocês, é um pontinho de exclamação, um izinho, vocês clicam para ver aí a resolução dessa questão, bem simplesinha, tá? Então vai estar bem aqui assim o link, tá? E vocês, caso vocês queiram, lógico, né? Ver essa resolução. Então, somei o meu ativo, reduzir pelo meu passivo, vou encontrar o meu patrimônio líquido, tá? Aí vocês vão encontrar, mas, tá? Existe uma estrutura no patrimônio líquido. Capital social, composto por capital subscrito, menos capital integralizar, né? Reservas de capital, nós temos as reservas ali que nós vamos ver, reservas de lucro que nós vamos ver, ajuste e avaliação patrimonial que eu vou explicar, prejuízos acumulados e ações em tesouraria. Ações em tesouraria, tá? Foi a conta que apareceu com a 11.638. E prejuízos acumulados, antigamente nós tínhamos lucro ou prejuízo acumulado. Agora nós só temos prejuízo acumulado. A conta lucro, ela é obrigada, né? Os proprietários é obrigado a constituir reserva e distribuir esse lucro, tá? O lucro não pode ficar mais parado aí, tá? Então, só vai aparecer prejuízos acumulados e a conta ações e tesouraria, que é uma conta nova. Ajuste de avaliação patrimonial também é novo, mas antigamente existia uma reserva chamada reservas de reavaliação. Então, apenas teve a mudança desse nome, tá? Reservas de capital. Age na emissão de ações, partes beneficiárias, bônus de subscrição. Então, o que é cada uma dessas? Não, age na emissão de ações é quando eu vendo as minhas ações, né, por um valor maior daquilo que eu comprei. Então, eu comprei ações hoje por R$1, né? Comprei hoje por R$1 ações da empresa ABX, né? E amanhã eu vou vendê-las porque elas valorizaram, né, R$10. Hoje está sendo vendida por R$10 essas ações. Então, vou vendê-las e vou ganhar R$9 em cada ação, porque eu comprei por R$1, estou vendendo por 10. Então, em cada transação dessa eu ganhei R$9. Então, isso é ágio na emissão de ações. Eu estou ganhando, tá, em cima dessas ações que eu comprei, tá? Então, isso é ágio na emissão de ações. Toda vez que eu comprar as ações e vender por um valor maior, tá, vai acontecer esse ágio, tá? E esse ágio precisa ser lançado como reservas de capital. Apenas o ágio, tá, gente? Eu não posso colocar R$10, porque R$1, né? Eu preciso abater R$1 que eu comprei, né? Então eu só estou ganhando R$9 nessa transação. Então eu não posso colocar R$10, é apenas 9, tá? Então comprei ações e vendi depois mais cara, então ajo na emissão de ações. Partes beneficiárias são títulos de crédito negociáveis, possibilitando ao portador o direito de participar do lucro apurado. Então, partes beneficiárias, eu compro lá, sei lá, um título, uma debêntures, né? E quando essa empresa, pode ser um título qualquer, né? E esse título me dá o direito do lucro, tá? Então, quando a empresa tiver o lucro, eu vou lá e resgato esse lucro. Ah, comprei lá, sei lá, determinada quantidade, né? Tem muitos cooperativas aí, né? Vamos dar um exemplo, não tem muito a ver, tá? Não confunda, né? Mas que nós temos participação no lucro, né? Da cooperativa, alguns bancos de cooperativa, né? Abra sua conta que determina lá no final da apuração, quando tivermos o lucro, vai ser distribuído esse lucro, né?
Então aí eu compro esses títulos de crédito, tá? Para quando a empresa tiver o lucro, eu vou lá e pego a minha parte em cima desse lucro, tá? Por isso que o lucro, a conta lucro, não aparece mais lá acumulado, tá? Porque eu tenho que distribuir de alguma forma esse lucro. Então, comprei esse título de crédito, a empresa teve lucro, eu vou lá e resgato a minha parte. Bônus de subscrição, outra reserva de capital. Tá? Também são títulos negociáveis, tá? Um título de crédito que eu compro. Então, comprei o título de crédito da empresa ZWH. Então, fui lá e comprei esses títulos, tá? Por que eu comprei esse bônus de subscrição? Porque quando a empresa colocar ações no mercado, tá? Então, a empresa vai vender ações, vai colocar ações no mercado. Então, eu tenho preferência, tá? Na compra dessas ações. Então, vamos supor, ó, vou colocar, Daniel, você comprou um título nosso aqui, nós iremos colocar as ações para vender. Você tem interesse em comprar essas ações? Então, tá? O interesse, né? Eu, como comprei esses títulos de crédito, então tenho preferência para compra, tá? Vamos colocar um exemplo aí, tentar colocar aí no popular. Talvez vocês não gostem de esporte, né? Eu não gosto de futebol. Mas nós temos aí no futebol, né? Temos aqueles programas de sócio torcedor. Então, se você paga uma quantia, né? Uma quantia lá por mês, né? Ou pacote fechado, você tem direito a algumas coisas. Vamos supor, vai ter um jogo e os ingressos desses jogos vai ser vendido primeiro para os sócios torcedores. Então eu paguei uma quantia, então tudo que acontecer durante esse período no clube que eu comprei, eu tenho preferência, né? O clube falou assim, ó, Daniel, vai ter o jogo lá, você vai querer comprar? Não, não vou comprar, tá? Você tem preferência, você vai querer comprar? Vou comprar. Então eles irão oferecer primeiro para mim as entradas, para depois colocar, se sobrar, eles irão colocar a venda no mercado, tá? A mesma coisa aí nesse bônus de subscrição. Comprei lá os títulos, tá? Então eu tenho preferência de comprar as ações dessa empresa. Então primeiro será ofertado a mim para depois serem colocadas no mercado, tá? Então isso é bônus de subscrição, tá? Então comprei e eu tenho parte, né? Tenho direito de comprar preferencialmente, né? Ser o primeiro da fila na compra dessas ações, tá? Então, reservas de capital, haja emissão de ações, partes beneficiárias e bônus de subscrição. Aí nós temos a reserva de lucro, tá? Todas essas reservas que estão mencionadas aqui vêm do lucro da empresa, tá, gente? Reserva legal, estatutária, para contingência, expansão, lucros a realizar, dividendos obrigatórios e incentivos fiscais. Tudo isso vem do lucro da empresa. A única reserva que é obrigatória por lei, tá, gente? É a primeira ali, a reserva legal. Esta reserva legal, tá? Ela deve ser constituída antes de qualquer coisa, tá? É 5% do lucro. Tá? Vocês precisam pegar o lucro e 5% dele tem que ser feito para a constituição de reserva. Aí existem os limites lá, tá? 20% do capital social, né? Ou 30%, né? Caso você queira, quando exceda, né, esses 20%, ou 30%, né, do capital social, mais a reserva, outras reservas lá. Reserva legal, né? A soma da reserva legal, tudinho. 30%. Esses 30% é facultativo. No semestre passado nós já vimos, tá, essas reservas, estudamos essas reservas, tá? Mas mesmo assim, caso vocês tenham alguma dúvida, como eu já falei, é só deixar o comentário no vídeo, tá? Que a gente explica o que esses limites, tá? Nós temos o limite obrigatório, que é 20%, e temos o limite facultativo, tá? Que é 30% da soma do capital social, mais as reservas de capital e a reserva, né? Reserva legal ali, o saldo que já teve, tá? Aí nós temos reserva estatutária, reserva para contingência,
Essas reservas, tá, vocês só irão constituir, a empresa só irá constituir, se tiver no contrato, no estatuto social da empresa, lá no contrato social dela, tá? E precisa colocar um limite também. Vai ser até o limite de 20%, até o limite de 30%, tá? Não pode ultrapassar 30% do capital social. E precisa colocar um limite, tá? E tem que estar no contrato, no estatuto social dessas empresas, tá? Se não tiver no estatuto social, não se constitui essas reservas ali, tá? Reserva para contingência, reserva de expansão. Então, a única reserva obrigatória por lei, está lá na 6.404, é a reserva legal, tá? Destinação de 5% do lucro. Apurou o lucro, tenho que constituir a reserva legal. Antes de qualquer coisa, tá? Eu preciso constituir a reserva legal. Limite obrigatório, 20% do capital social e limite facultativo é 30%, tá? Do capital social mais outras reservas, né? Reserva de capital e soma da reserva legal, tá? Então, os restantes aí das reservas tem que estar no contrato social, no estatuto social da empresa, tá? Se não tiver, não tem por que constituir essas reservas, tá? Existe um limite também, tá? Tem que colocar um limite aí, porque senão eu vou colocar 5% da reserva legal e 95% vai para a reserva estatutária, tá? Então não é assim também que funciona. Aí você precisa distribuir esse lucro, né? Pagar nos dividendos, pagar nos acionistas, né? Esse lucro tem que ser distribuído. Então a reserva de lucro são essas reservas, tá? A única obrigatória é a reserva legal, 5% do lucro, tá? Ajuste de avaliação patrimonial, tá? Substitui a reserva de reavaliação, tá, gente? Antigamente nós tínhamos uma reserva de reavaliação, tá? Hoje nós não temos mais esta reserva de reavaliação, tá? Existe essa aí ajuste de avaliação patrimonial. O que é essa conta de ajuste de avaliação patrimonial? Eu tenho um veículo lá no meu imobilizado. Esse veículo está lançado, tá? Está lançado por 30 mil. Está lá no meu balanço patrimonial, veículo 30 mil reais. Aí eu vendi esse veículo, ou então chegou lá um perito, um avaliador e falou, não vale 30 mil isso daqui. Tá? Esse veículo vale 40 mil reais hoje, no valor do mercado. Né? Então nós vamos fazer um ajuste de avaliação patrimonial. Qual que é o ajuste de avaliação patrimonial? 10 mil. Porque 30 eu já tinha, passou para 40, então 10 mil reais. Então isso é o ajuste de avaliação patrimonial. Eu comprei uma obra de arte lá na época, paguei 10 mil reais. Então, hoje essa obra de arte está valendo 50 mil reais, né? Então, fiz um ajuste aí de avaliação patrimonial, 40 mil. Comprei uma casa aqui, né? Reformei a casa, moro na casa, mas hoje eu quero vender a casa. A casa, na época, comprei por 160 mil, está avaliada hoje por 200 mil reais, né? Então, ajuste de avaliação patrimonial, 40 mil reais. É todo aquele valor que é acrescentar no meu bem, tá? Então, se eu ganhar, né? Colocar lá mais tantos mil reais, mais tantos mil reais, tá? Então, isso é ajuste de avaliação patrimonial, beleza? Antigamente era reserva de reavaliação, agora ajuste de avaliação patrimonial. Prejuízos acumulados, né? Então, não precisa nem explicar. Minha despesa foi maior do que a minha receita, então prejuízos acumulados. É uma conta redutora, tá, gente? Prejuízo acumulado é uma conta redutora lá do patrimônio líquido, tá? Então, despesa maior que receita, prejuízo. Onde nós vamos apurar receita e despesa? Lá na minha DRE, lá na demonstração do valor, demonstração do resultado do exercício. Então, demonstração do resultado do exercício, DRE, nós iremos apurar o lucro ou o prejuízo. Se a minha despesa for maior que a minha receita,
prejuízo. Vocês precisam prestar bastante atenção pelo seguinte, né? Às vezes eu fico ouvindo alguns alunos assim, eu tenho prejuízo quando eu gasto mais do que eu recebo, né? Então tem que tomar muito cuidado com relação a isso, tá? Porque nós não estamos trabalhando com fluxo de caixa. Gastar mais do que receber entra fluxo de caixa, né? Então, prejuízo, receita é regime de competência. Então, eu tenho mais despesa do que receita. Então, não necessariamente eu ganhei mais, eu gastei mais do que recebi, tá? Às vezes eu não gastei nenhum centavo, né? Fiz a minha despesa, mas não gastei nada. Da mesma forma que eu fiz as minhas receitas e não recebi nada, vou receber lá na frente, tá? Então tem que tomar muito cuidado com relação a esse linguajar. Quando eu gasto mais, né, do que eu recebo, tá? Então prejuízo acontece pelo regime de competência. Quando a minha despesa é maior do que a minha receita. Então não necessariamente eu gastei mais, né? Saiu mais dinheiro do meu caixa do que eu recebi, tá? Então tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Ações em tesouraria é quando a empresa compra ações dela mesma, tá? Então a empresa X colocou ações no mercado e ela mesma foi lá e comprou ações dela mesma. Tá? Na aula anterior eu expliquei a mesma coisa de eu comprar, né, a moto da minha esposa, né? Então eu passo o dinheiro para ela e ela me passa a moto. Ela vai continuar usando a moto e eu vou poder utilizar o dinheiro, né? Ou pego uma parte do meu salário e coloco na poupança. Depois eu posso ir lá e pegar esse dinheiro da poupança, né? Então, ações em tesouraria, quando a empresa vai lá e emite ações e ela mesma compra ações dela mesma, tá? Então, isso é ações de tesouraria. Aí tem um exercício, tá? Esse exercício vai estar postado lá no portal de vocês, tá? Tá postado lá uma planilhinha de Excel para vocês resolverem este exercício. Eu só quero mostrar para vocês aqui uma estrutura, tá, do balanço patrimonial, tá? Vou colocar aqui a estrutura do balanço patrimonial para vocês, tá? Só um minutinho aqui. Então vou colocar aqui, tá, uma estrutura do balanço patrimonial. Não é uma estrutura, tá? Sim, que é um exemplo de uma estrutura, tá, gente? Então nós temos aqui, vou aumentar aqui o tamanho, né, só para visualizar melhor. Então nós temos um modelo aqui, como eu disse, tá? Não é um balanço patrimonial completo, é apenas um modelo aqui. Então aí nós temos ativo circulante disponível, caixa, banco e aplicações financeiras, clientes, tá? Receber, provisão para credores de liquidação duvidosa, tá? Então notem, tá, que tudo é classificado conforme a sua destinação. Outros créditos de adiantamento, investimento temporário a curto prazo, o estoque, você vê que o estoque é separado. Então, todos esses, tá? Existe uma classificação aqui, tá? Aí nós vamos lá no ativo não circulante, investimento, imobilizado, tá? Veículos, máquinas, tá? Intangível. Vamos lá para o meu passivo, tá? Então, o meu passivo é a mesma coisa. Lembra que eu falei lá sobre os pagamentos, né? Então aqui os pagamentos, tá? Começamos com obrigações a fornecedores, então significa que essa duplicata vai vencer primeiro que este fornecedor, tá? Este empréstimo vai vencer primeiro que esse financiamento. Esse imposto e taxas aqui a recolher vai vencer primeiro que o COFINS. Então existem essas classificações, tá? E dentro dessas classificações nós temos que colocar as contas que irão vencer primeiro, tá? Aí nós temos aqui salários, provisões de férias, salários, outras obrigações, tá? Aí passivo não circulante, passivo exigível a longo prazo, fornecedor, duplicatas, fornecedores, promissórias, empréstimos. Essas aqui já são a longo prazo, tá, gente? Que é ele que vai começar a ser pago somente em janeiro de 2022, tá? Então isso aqui é uma estrutura, tá? Como eu falei,
Não é uma estrutura completa, tá? Provavelmente, de acordo com os exercícios, tá? Irei passar contas para vocês que não estarão nesta estrutura, tá? Este material também vai estar disponível para vocês, tá? Lá no portal de vocês, tá? Então vou colocar esse material para vocês lá. Aí depois vocês olham, é só um exemplo, tá, de como é classificado um balanço patrimonial, tá? Como vem as classificações. Nas aulas anteriores nós íamos classificar no circulante, né, caixa, banco. Agora nós já temos que classificar conta por conta. Aqui, recursos naturais, jazidas de ouro, jazida de minério, tá? Água, tá? Nós temos que fazer essas classificações, tá, corretamente, tá? É isso que será a nossa disciplina, tá? Fazer a estrutura do balanço patrimonial das demonstrações contábeis, tá, gente? Então eu vou deixar esse material para vocês lá no portal de vocês, tá? Aí vocês dão uma olhada lá, tá? Então, voltando aqui, como eu já falei, tem um exercício para vocês descansarem, dar uma relaxada amanhã, tá? Aí vocês façam esse exercício que também está postado lá no portal de vocês. Então, boa noite, tá? Bom descanso para vocês. Esse vídeo vai estar lá no canal lá do YouTube, Daniel Labeg Miranda. Se inscreva lá no canal, tá? Para vocês saberem quando tiver vídeo novo. Deixe as dúvidas de vocês lá no comentário, tá? Para que a gente possa resolver essas dúvidas. Então, tudo de bom para vocês e até a nossa próxima aula. Ficam com Deus e bom descanso a todos. Até mais.